que realmente aconteceu após a morte de Jesus. Muito além do que os olhos podem ver, aqueles momentos cruciais carregam em si uma série de acontecimentos que transformaram para sempre a história bíblica e a espiritualidade humana. Imagine estar presente naquela hora, quando o Filho de Deus entregou o Espírito e o mundo inteiro pareceu estremecer. É justamente sobre esses eventos que falaremos aqui, revelando 5 acontecimentos marcantes que ocorreram imediatamente após a morte de Jesus e que talvez você nunca tenha compreendido em toda a sua profundidade. Você pode pensar que já conhece essa história, mas o que está por vir pode surpreendê-lo. Existem verdades aqui que não são meras curiosidades históricas, mas revelações que impactam profundamente a fé cristã até hoje. A crucificação de Jesus Cristo é, sem dúvida, o evento mais central na história da fé cristã, um acontecimento que ressoa profundamente na alma de todos os que creem. Este ato de entrega e sacrifício, em que Jesus, o Filho de Deus, se entregou por amor à humanidade, é visto como a culminação de toda a narrativa bíblica que o precedeu. O próprio Jesus, que durante sua vida realizou milagres e proferiu palavras de vida eterna, caminhou voluntariamente para o Calvário, onde seria crucificado entre ladrões, assumindo a culpa e o peso dos pecados do mundo. Naquele momento, o céu e a terra se uniram em um ato de redenção incomparável. Um marco que transformaria para sempre a história da humanidade e da fé cristã. A importância desse evento transcende o sofrimento físico de Jesus. É um momento carregado de significado espiritual e teológico. A crucificação não foi apenas a execução de um homem inocente, mas a manifestação do plano divino de salvação, como predito nas Escrituras. Ao ser erguido na cruz, Jesus não estava apenas sendo levantado diante dos homens, mas também exaltado aos olhos de Deus, cumprindo a profecia de Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías 53:4. Através desse ato, o véu entre o divino e o humano começou a ser desfeito, preparando o caminho para os acontecimentos sobrenaturais que seguiriam sua morte. A partir de agora, começaremos a explorar os eventos imediatos que se seguiram à morte de Jesus. 5 acontecimentos que não só marcam a história bíblica, mas também carregam implicações profundas para a teologia cristã. Vamos mergulhar nas palavras e nos sinais que cercaram aquele momento, cada um refletindo a magnitude do que estava se desdobrando diante dos olhos atônitos dos presentes. Afinal, a história bíblica não é apenas um relato do passado. Ela continua viva e ativa, moldando a fé e a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Que esta análise nos ajude a compreender melhor o impacto e o significado dessas ocorrências e como elas moldam nossa compreensão de Deus, de Jesus e da mensagem central da Bíblia. Sem mais delongas, vamos ao primeiro acontecimento. A declaração de fé do centurião. No cenário da crucificação, onde a dor e o sofrimento estavam tão presentes, surge uma figura inesperada para testemunhar o momento que definiria a história da fé cristã: o centurião romano. Este oficial, que comandava 100 soldados dentro do exército romano, não era apenas um homem de guerra, mas também alguém respeitado e de grande responsabilidade. O centurião era um pilar na estrutura militar romana, garantindo que a lei e a ordem fossem mantidas e que as sentenças, como a crucificação de Jesus, fossem executadas com precisão. Sua presença ao pé da cruz não era um mero acaso. Ele estava lá para assegurar que a sentença fosse cumprida até o fim. No entanto, o que começou como mais uma execução se transformou em algo inesperado para aquele centurião.
À medida que ele observava os acontecimentos ao seu redor, incluindo os sinais sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus, sua percepção mudou. Quando Jesus finalmente entregou seu espírito após clamar em alta voz, o centurião foi tocado por algo muito além do que ele havia experimentado em suas muitas campanhas. As palavras que ele proferiu naquele momento ficaram marcadas na história. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Essas palavras, vindas de alguém que representava o poderio romano, ressoaram profundamente, pois vinham de um homem que, ao longo de sua vida, tinha presenciado inúmeras mortes, mas nunca algo tão impressionante como o que viu naquele dia. A declaração do centurião não foi apenas uma observação casual. Foi um testemunho poderoso que transcendeu sua própria cultura e crenças. O reconhecimento de Jesus como Filho de Deus por parte de um pagão, alguém que não estava imerso nas tradições judaicas ou nas expectativas messiânicas, revela a universalidade da mensagem de Jesus. A declaração daquele soldado transmitia a ideia de que a revelação de Deus, através de Jesus Cristo, não estava limitada ao povo de Israel, mas se estendia a todas as nações e povos. Este momento marcante também serve como uma antecipação do alcance global do Evangelho, que levaria a palavra de Jesus aos confins da terra. Teologicamente, a declaração de fé do centurião representa uma mudança de paradigma. No coração do império que crucificou Jesus, a confissão de sua divindade por um representante do poder romano simboliza que até os mais inesperados podem reconhecer a verdade do Evangelho. É um lembrete de que Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe aqueles que vão proclamar sua verdade. Muitas vezes em circunstâncias que desafiam as expectativas humanas. A fé, nesse contexto, não é apenas uma questão de tradição ou herança, mas um encontro transformador com a verdade de Deus, que pode alcançar até mesmo aqueles que parecem estar mais distantes. A jornada do centurião, de executor a confessor da fé, nos leva a refletir sobre a própria natureza da revelação divina. Em que momento a verdade de Deus se torna clara para nós? O que é necessário para que possamos reconhecer como o centurião a realidade de Jesus como o Filho de Deus? Estas perguntas abrem caminho para o próximo evento, que revela mais um dos sinais poderosos que seguiram a morte de Cristo. A escuridão que envolveu a terra. A crucificação de Jesus foi acompanhada por um fenômeno que abalou a todos os presentes. Uma escuridão densa e misteriosa que cobriu a terra durante 3 horas, começando ao meio-dia. Esse evento não pode ser explicado por causas naturais, como um eclipse, e foi descrito em Lucas 23, 44, 45. Era já quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Esse sinal celeste, testemunhado por todos, era mais do que uma mera ausência de luz. Era uma manifestação do juízo divino sobre o pecado, que estava sendo colocado sobre Jesus naquele momento crucial. Na tradição bíblica, a escuridão é frequentemente utilizada para simbolizar o julgamento de Deus. Um exemplo clássico pode ser encontrado na praga da escuridão que recaiu sobre o Egito, descrita em Êxodo 10, 21, 23, onde o Senhor trouxe trevas densas como um sinal de sua ira contra Faraó e o povo egípcio. A escuridão no Calvário, portanto, não foi um mero acaso, mas um ato deliberado de Deus, demonstrando o peso do pecado que Jesus carregava, o julgamento que estava sendo suportado em nosso lugar e a profundidade da separação que o pecado causa entre Deus e a humanidade. Essa escuridão também tinha um significado espiritual profundo, representando a separação temporária entre Jesus e Deus Pai, causada pelo pecado do mundo que Jesus tomou sobre si. Naquele momento, Jesus experimentou uma escuridão interna, refletida em seu grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste?
Mateus 27:46. Este é um dos momentos mais intensos da história bíblica, onde o Filho de Deus, que nunca havia conhecido separação do Pai, sentiu o peso total do pecado e o desamparo que ele traz. Essa escuridão foi o prelúdio da vitória, mas naquele momento era uma manifestação do custo do pecado. Além de sua conexão direta com o evento da crucificação, a escuridão também faz eco às profecias do Antigo Testamento, que previam um dia em que o sol se escureceria ao meio-dia como sinal do juízo de Deus. Em Amós 8:9, lemos: Acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. Esse cumprimento literal durante a crucificação de Jesus não só confirmou a veracidade das Escrituras, mas também mostrou que todos os eventos estavam dentro do plano soberano de Deus, traçado desde a eternidade para a redenção da humanidade. A escuridão física que envolveu a terra também refletiu a escuridão espiritual que Jesus enfrentava na cruz. Ele estava sozinho, carregando os pecados de toda a humanidade, e essa escuridão marcou o ápice do sofrimento que ele suportou por nós. No entanto, essa escuridão não era permanente. Era um prelúdio para a gloriosa ressurreição que viria, trazendo luz e vida àqueles que estavam nas trevas. Esse momento de escuridão é um lembrete poderoso da gravidade do pecado, mas também da profundidade do amor de Deus, que enviou seu Filho para nos resgatar. Por fim, a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Jesus serve como uma representação visual do que estava acontecendo no reino espiritual. Ela nos lembra que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo e total, absorvendo toda a penalidade do pecado, para que a luz da salvação pudesse brilhar para todos. Este evento marca um ponto crucial na história bíblica, onde a vitória sobre as trevas foi garantida, e o caminho para a redenção foi aberto a todos que creem. E é nesse contexto que devemos considerar o próximo grande sinal: o rasgar do véu no templo. O véu do templo rasgado. No coração do templo de Jerusalém, o véu separava o Santo dos Santos do restante do templo, um lugar tão sagrado que apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Esse véu, de uma espessura impressionante e tecido de linho puro, representava a separação entre Deus e a humanidade, uma barreira física e espiritual que lembrava a todos do peso do pecado e da santidade de Deus. Quando Jesus entregou seu espírito na cruz, algo extraordinário aconteceu, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. Esse evento não foi apenas simbólico, foi um ato de Deus, declarando que a separação havia sido removida. O rasgar do véu, de cima a baixo, foi um sinal claro de que a antiga aliança, baseada em sacrifícios e mediada por sacerdotes humanos, havia sido cumprida e substituída por uma nova aliança. Essa nova aliança, estabelecida pelo sangue de Jesus, oferecia a todos os crentes acesso direto a Deus sem a necessidade de intermediários humanos. O escritor de Hebreus afirma essa verdade quando diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. O véu rasgado significa que o caminho para Deus foi aberto para todos e que Jesus, como nosso sumo sacerdote eterno, intercede diretamente por nós diante do Pai. Este evento tem implicações teológicas profundas, pois marca o fim dos sacrifícios do templo e o início de uma nova era na história bíblica, onde o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para cobrir todos os pecados. A antiga forma de adoração, centrada no templo e nos sacrifícios, foi substituída por uma nova maneira de se relacionar com Deus, baseada na fé em Jesus Cristo.
O véu rasgado simboliza a remoção das barreiras que impediam a plena comunhão com Deus e abre o caminho para todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem ou status. Além disso, o rasgar do véu também conecta profundamente a nova aliança com o papel de Jesus como sumo sacerdote. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Agora, com o véu rasgado, Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou não em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, para interceder por nós permanentemente. Como o autor de Hebreus declara, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Essa transição do antigo para o novo é central para a mensagem do Evangelho. O rasgar do véu também deve ser entendido como um convite divino para todos se aproximarem de Deus com confiança e reverência. Antes, a presença de Deus era inacessível para a maioria das pessoas, mas agora, por meio de Jesus, todos têm o privilégio de entrar na presença divina. Isso muda radicalmente a forma como a adoração é entendida na fé cristã, pois o acesso a Deus não está mais restrito a um lugar específico ou a um grupo selecionado de pessoas, mas está aberto a todos que se aproximam com fé em Jesus Cristo. O véu rasgado é, portanto, um símbolo poderoso da graça de Deus, que nos convida a entrar na sua presença com ousadia, sabendo que Jesus abriu o caminho. Este evento é um lembrete constante de que o sacrifício de Jesus foi completo e suficiente, e que agora todos nós temos acesso direto ao Pai. Enquanto o véu se rasgava, uma nova era começava, uma era onde a comunhão com Deus era possível para todos, e isso nos prepara para o próximo sinal poderoso que ocorreu após a morte de Jesus. A ressurreição dos mortos. Logo após a morte de Jesus, a terra tremeu violentamente e algo surpreendente aconteceu. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27:52. Este evento, único na história bíblica, foi uma demonstração clara do poder de Deus e da vitória de Jesus sobre a morte. Aqueles que foram ressuscitados não eram meros desconhecidos, mas santos, pessoas que haviam vivido vidas piedosas antes da vinda de Cristo. A ressurreição desses santos foi um prenúncio poderoso do que estava por vir, apontando para a ressurreição final, que ocorrerá no fim dos tempos, quando todos os mortos em Cristo serão levantados para a vida eterna. Quem eram esses santos que ressuscitaram? A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre suas identidades, mas podemos imaginar que eles poderiam incluir figuras notáveis da fé que haviam aguardado ansiosamente a vinda do Messias. Seja quem forem, esses santos representavam a esperança da ressurreição prometida no Antigo Testamento, uma esperança que agora se tornava realidade com a morte e ressurreição de Jesus. Este evento extraordinário também simboliza o início do cumprimento das promessas feitas ao longo das Escrituras, de que a morte não teria a palavra final sobre o povo de Deus. Este acontecimento também está profundamente conectado com as profecias do Antigo Testamento. No livro de Daniel, encontramos uma visão profética sobre a ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. A ressurreição dos santos após a morte de Jesus é um cumprimento direto dessa profecia, mostrando que a chegada do reino de Deus traz consigo o poder sobre a morte, um poder que foi definitivamente demonstrado através da ressurreição de Jesus. As implicações escatológicas desse evento são vastas e significativas. A ressurreição dos santos após a morte de Jesus serve como uma antecipação da ressurreição final,
quando todos os crentes serão levantados para uma nova vida. Esse momento histórico não foi apenas um milagre isolado, mas um sinal do que está por vir, uma garantia de que a morte foi derrotada e de que a vida eterna é a esperança segura para todos os que estão em Cristo. Assim como esses santos ressuscitaram para testemunhar a vitória de Jesus, também nós ressuscitaremos no último dia para compartilhar dessa mesma vitória. Este evento também reforça a mensagem central do Evangelho. Jesus é a ressurreição e a vida. Como ele declarou em João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. A ressurreição dos santos após sua morte é uma ilustração tangível dessa verdade, mostrando que a fé em Jesus traz não apenas perdão dos pecados, mas também a promessa de uma nova vida, uma vida que transcende a morte e que é garantida pela vitória de Cristo na cruz. Finalmente, a ressurreição dos mortos, após a morte de Jesus, nos convida a refletir sobre a natureza da morte e da vida na perspectiva cristã. A morte, que antes era o inimigo final, foi derrotada, e a vida eterna se tornou uma realidade acessível a todos os que colocam sua fé em Jesus. Este evento extraordinário nos lembra de que, em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma nova e gloriosa existência com Deus. E é com essa certeza que nos aproximamos do próximo grande evento, o túmulo vazio que proclamou a ressurreição de nosso Senhor. O túmulo vazio. Após o brutal evento da crucificação, Jesus foi sepultado em um túmulo novo, escavado na rocha, pertencente a José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio que ousou pedir o corpo de Jesus a Pilatos. O sepultamento de Jesus foi feito às pressas devido à proximidade do sábado, mas mesmo assim foi executado com o cuidado reverente de quem sabia que aquele corpo havia abrigado o Filho de Deus. Na manhã do terceiro dia, quando as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Esse evento, registrado em todos os evangelhos, é o ponto central da fé cristã, pois o túmulo vazio testemunha que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. A história de José de Arimateia é crucial para entender a importância do túmulo vazio. Ele era um homem de posição, mas sua coragem em pedir o corpo de Jesus e dar-lhe um sepultamento digno mostra que, mesmo entre os membros da elite judaica, havia quem reconhecesse a divindade de Jesus. O túmulo que José forneceu foi um novo, nunca usado, o que não apenas cumpriu as profecias, mas também assegurou que o milagre da ressurreição não pudesse ser atribuído a outro corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que tinha talhado na rocha. Mateus 27, 59, 60. O encontro das mulheres com o anjo no túmulo é um dos momentos mais comoventes da história bíblica. As mulheres, lideradas por Maria Madalena, foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio e a ouvir as palavras que mudariam o curso da história. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus 28, 6. Esse anúncio angelical não apenas confirmou que Jesus havia cumprido suas promessas, mas também revelou o poder transformador da ressurreição. As mulheres, escolhidas para serem as primeiras testemunhas da ressurreição, mostram que o Evangelho é para todos, quebrando as barreiras culturais e de gênero de seu tempo. A importância do túmulo vazio não pode ser subestimada. Ele é a prova tangível da ressurreição, o sinal visível de que a morte não pôde reter Jesus. O túmulo vazio é um testemunho silencioso, mas poderoso, de que Jesus é o Filho de Deus, que a morte foi vencida e que a promessa de vida eterna para todos os que creem foi confirmada.
Sem o túmulo vazio, a crucificação teria sido apenas mais uma execução brutal. Com ele, a ressurreição se torna a pedra angular da fé cristã. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. Este evento também tem profundas conexões com o Antigo Testamento, onde temas de libertação e esperança são frequentemente encontrados. A ressurreição de Jesus e o túmulo vazio ecoam as promessas de Deus de libertar seu povo da morte e do cativeiro. Assim como Israel foi libertado do Egito, Jesus, ao ressuscitar, nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Este é o novo Êxodo, onde a saída não é do cativeiro físico, mas da morte espiritual. O túmulo vazio se torna, assim, um símbolo de esperança e renovação, uma promessa de que a morte não tem a palavra final. As implicações para a fé cristã são imensas. O túmulo vazio não apenas confirma a ressurreição de Jesus, mas também fundamenta a esperança de todos os crentes na ressurreição e na vida eterna. É um lembrete constante de que a nossa fé não é em um profeta morto, mas em um Salvador vivo. A ressurreição de Jesus garante que a morte foi derrotada e que, por meio dele, temos acesso à vida eterna. Assim, o túmulo vazio é um convite para todos nós. Venha e veja, e encontre no Cristo ressuscitado a fonte de toda esperança e vida. À medida que revisitamos os acontecimentos que se desenrolaram logo após a morte de Jesus, vemos como cada evento foi carregado de significado e poder. Desde a declaração de fé do centurião, que reconheceu a divindade de Cristo, até o terremoto que abriu os túmulos e trouxe à vida os santos falecidos, cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado para demonstrar o plano soberano de Deus. O rasgar do véu no templo marcou o fim da antiga aliança e o início de uma nova era de comunhão direta com Deus, enquanto a escuridão que envolveu a terra simbolizou o peso do pecado que Jesus carregou em nosso lugar. Finalmente, o túmulo vazio proclamou a vitória definitiva sobre a morte e a garantia de vida eterna para todos os que creem. Esses eventos não são apenas parte da história, eles são fundamentais para a nossa fé hoje. Cada um deles aponta para a verdade central do Evangelho, que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida eterna. Essa mensagem continua a ressoar em nossos corações e a transformar vidas em todo o mundo. O que aconteceu naquele tempo e lugar mudou o curso da história e continua a impactar a vida de milhões de pessoas até hoje. A cruz, a ressurreição e todos os sinais que acompanharam esses eventos são lembretes constantes do amor incondicional de Deus por nós. A reflexão sobre esses acontecimentos nos convida a uma resposta pessoal. Como essas verdades impactam a nossa fé e a nossa vida cotidiana? Como podemos viver de acordo com a nova aliança que Jesus estabeleceu com seu sangue? Esses são questionamentos que devemos fazer, não apenas para entender melhor a nossa fé, mas para vivê-la de maneira mais plena e significativa. Jesus nos chama a segui-lo, não apenas como uma figura histórica, mas como o Salvador vivo que nos oferece esperança, propósito e redenção. Esse é o desafio e a oportunidade que cada um de nós enfrenta. Além disso, esses eventos nos lembram que o Evangelho é uma mensagem de transformação. Assim como o véu foi rasgado, abrindo o caminho para uma nova relação com Deus, também somos chamados a rasgar os véus em nossas vidas que nos separam de Deus e uns dos outros. A ressurreição dos santos aponta para a esperança da nossa própria ressurreição, uma nova vida que começa agora, mas que se completará na eternidade. O túmulo vazio nos dá a certeza de que, em Cristo, a morte não tem a palavra final e que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Por fim,
A importância desses acontecimentos não pode ser subestimada. Eles formam a base da nossa esperança e da nossa fé e nos convidam a viver de maneira digna desse grande sacrifício. A pergunta que fica para todos nós é: como vamos responder a essa mensagem? Como vamos permitir que essas verdades moldem a nossa vida, as nossas escolhas e o nosso relacionamento com Deus? Essa é uma reflexão que não pode ser ignorada e que nos conduz a uma vida de compromisso, de gratidão e de esperança renovada. Se esse vídeo tocou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.